Fala galera, beleza? Bom, Júnior Reis aqui. Esse é o primeiro react do canal, tá? Esse vai ter um formato um pouco diferente. A gente vai trocar uma ideia sobre um caso que aconteceu no Brasil recentemente. Eu tô gravando esse vídeo porque teve uma pergunta lá no Instagram da galera falando sobre esse caso. O que você acha? Você leu, tal, tal. Então eu falei que eu ia gravar um vídeo falando, né, sobre isso. Então, esse aí vai ser o nosso primeiro react. Vamos começar um react com um caso polêmico. Provavelmente muita gente não vai concordar com o que eu vou falar aqui, tá? Mas é isso aí. Bora pro vídeo. Então, galera, recentemente aconteceu algo no Brasil sobre, não sei se vocês estão acompanhando aí, foi esse caso aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem. Essa tragédia que aconteceu aqui, secretário de Itumbiara deixou carta antes de atirar contra os filhos e depois ele matou os filhos e cometeu suicídio logo em seguida. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que, tipo assim, eu não estou aqui defendendo o cara. Eu não acho que ele está correto, tá? Eu não acho que ele está certo. Quero deixar isso claro porque tem muita gente que assiste corte do vídeo e depois comenta lá, né? Como eu já falei aqui em alguns vídeos sobre isso. Você começa o vídeo dizendo assim: eu não sou bolsonarista. Aí o cara assiste um corte e fala assim: ah, tá vendo? Você fala isso porque você é bolsonarista. Então eu já quero deixar claro isso aqui. Eu não concordo com o que ele fez, ele errou, tá? Não acho correto o que ele fez, não acho justificável a atitude do marido, do pai desse rapaz, mas a gente vai trocar uma ideia aqui, talvez a minha opinião não agrade muita gente, tá bom? Outra coisa, o que a gente vai falar aqui, cara, eu vou reagir a tudo que tem de notícia, tá? Eu pedi inicialmente aqui pro chat fazer uma varredura para mim, né, para me mostrar tudo que tinha, né, de confiável, de fontes confiáveis sobre esse caso, explicando para mim poder dar uma lida, dar uma estudada. E aí eu separei três matérias aqui, uma do site do Terra, uma do site da Veja e outro da Jovem Pan. O site do Terra aqui, ele fala só sobre, parece que uma das crianças ainda teve tempo de ser socorrida, foi levada ao hospital, né, estadual, mas infelizmente acabou vindo a óbito. Vamos lá, então tudo que a gente for trocar ideia aqui vai ser baseado no que tem de notícia, tá? No que tem noticiado e confiável. Então o primeiro ponto aqui que eu queria falar é que, assim, pelo que eu estava lendo, ele deixou uma carta, né? Aqui no site da Jovem Pan News tem até a carta aqui, né? Onde uma foto da carta e teve um outro, acho que é no site, teve outro site também que eu vi que tem a carta escrita todinha, aqui ó, o site do Terra, até aqui ó. Leia a carta deixada por fulano de tal na íntegra. É isso aqui. Bom, pelo que esse cara escreve na carta, eu vou ler um trecho aqui para vocês, diz assim, ó. Ela estava diferente há alguns dias, de onde veio a desconfiança, mas nunca imaginei que faria isso. Semana passada ainda falei, se não estivéssemos bem, vamos manter o respeito e falar antes. Mas ela não ouviu e preferiu isso. Então vamos aí, pelo que a gente tem lido, parece que o casamento deles vinha com algumas dificuldades, alguns problemas. Eu pedi para o chat GPT procurar se havia algum indício, alguma matéria, alguma coisa que falasse que ele seria, por exemplo, um homem violento, um marido agressivo e tal. E não se tem absolutamente nada a respeito disso. Então, pelo que nós entendemos, né, do que está sendo noticiado, era um casamento comum, né? Ele parece que trabalhava de secretário do governo da prefeitura da cidade, o prefeito era sogro dele, e o casamento havia passado por umas dificuldades, né? Digamos assim, um esfriamento após 15 anos de casado, e o cara parece que percebeu que a mulher estava estranha. Conversou com ela e falou assim: olha, se a gente tiver problema, vamos conversar, mas vamos manter o respeito. Esse manter o respeito é muito interessante, irmãos, porque eu já vi alguns casos, já acompanhei alguns casos de divórcio, onde essa frase é muito comum, cara. Vamos manter o respeito. E aí uma das partes quebra isso com adultério, com alguma coisa, e logicamente isso gira um problema muito maior. Problema de agressão, problema de inúmeros outros, né, problemas gerados pelo adultério.
Só ressaltando, eu não estou dizendo que o que ele fez é justificado. Eu vou ficar repetindo isso aqui no decorrer do vídeo, porque eu percebo que tem algumas pessoas com dificuldade cognitiva que não conseguem entender isso. Se você discorda da opinião delas, então é porque você está 100% a favor do que o outro falou. Não é isso. Então, continuando. Então, parece que teve esse problema, houve essa conversa, segundo o que está escrito na carta, e e ela não teve essa postura. Acabou cometendo adultério e ele descobriu, né? Pelo que nós estamos vendo. Aí teve uma carta que ela deixou uma resposta. Interessante que na resposta, aqui no site da Veja, diz assim: ó, reconheço diante de todos que cometi falhas no meu casamento. Houve erros, atitudes que machucaram e situações que jamais deveriam ter acontecido. Levarei comigo por toda a vida o peso das minhas escolhas e consequências que trouxeram. Então, ó, só um detalhe: a própria esposa está dizendo que o que ela fez gerou consequências, trouxe consequências às escolhas dela, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma galera, aí rolou esse vídeo aqui na internet, né, que eu não sei, até agora diz que é o vídeo dela, né, cometendo adultério com o cara e tal. O que me irrita, cara, é os comentários. Aí a galera vai lá e comenta lá. "Ah, qual a intenção do jornal expor a mulher? É porque é muito comum homens traírem?" Aí a outra comentou aqui: o que é mais assustador é que a traição está indignando mais do que o pai matar os filhos. Não, querida, a traição não está indignando mais. É que não dá para a gente simplesmente fechar os olhos e justificar um erro, porque o outro erro foi pior. Então, como eu já falei, eu não acho, não concordo, não acho que o cara tá certo, ele tá errado, ele destruiu a vida dessas crianças. Mas eu também não posso ser idiota a ponto de achar que só porque o erro dele foi pior, ela não cometeu erro nenhum, entendeu? Eu já vi muitos casos de adultério onde as coisas escalam de um nível muito pior por causa de um adultério. Então, a gente precisa entender, cara, que eu tenho controle sobre as minhas ações, mas eu não sei qual vai ser a ação do outro. Eu não sei qual vai ser a resposta da outra pessoa baseada na ação que eu tiver. Então, sim, eu preciso pensar no que eu vou fazer. Agora, se a gente for analisar isso de forma fria, será que se a atitude dela tivesse sido diferente, será que os filhos estariam vivos? Será que isso não teria acontecido? Será que esse problema não teria escalonado para esse ponto? Entendeu? Porque assim, gente, desculpa a minha opinião assim um pouco, como que eu posso dizer, agressiva em relação a isso. Mas se existe uma vítima nesse caso, essas vítimas são as crianças. Ela não é a vítima do caso. Desculpa, mas ela não é a vítima. A gente precisa começar a lidar com as coisas como as coisas são. Eu faço e colho um resultado. Talvez ela não esperasse que o marido fosse fazer isso. Mas, gente, as pessoas são loucas. A gente vive num mundo que as pessoas são doentes. O cara mata o outro no trânsito porque tomou uma fechada, sabe? Os caras matam um pai de família na frente da esposa e dos filhos por causa de um celular, de uma aliança. Então a gente precisa começar a entender que nós estamos lidando com pessoas que são literalmente doentes mentais, cara. Eu não posso ter certeza absoluta de como vai ser a reação da outra pessoa se eu fizer uma coisa ou se eu fizer outra, dependendo da minha escolha. E ela mesma, aqui no site da Veja, tem uma declaração dizendo: ó, levarei comigo por toda a vida o peso das minhas escolhas e das consequências que elas trouxeram. Então, peraí, gente, tá todo site que eu entro para ler, o vídeo que eu assisto, assim, desculpa a minha frase meio machista, mas assim, a maioria das mulheres estão defendendo ela, dizendo que, coitada, pai, pobrezinha. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó, os comentários são, ó, a outra colocou aqui, ó, não importa o que a mulher estava fazendo. Como não, cara? Como não importa? Então quer dizer que a gente fecha o olho para isso. Então hoje em dia a gente precisa fechar o olho para o adultério. Acontece o adultério, famílias são destruídas. Quantas famílias não são destruídas por causa dessa desgraça que é esse adultério, cara? E nem todo mundo leva isso de uma forma tipo assim: aconteceu, beleza, vamos separar, a vida que segue. Então, assim, você tá com um problema no seu casamento, deixa eu falar isso com você que tá assistindo esse vídeo. Você tá com um problema no seu casamento, cara? Senta, conversa, resolve. Vai procurar uma terapia, vai procurar um pastor para direcionar o casamento de vocês. Tentou de tudo, não dá certo, separa. Só não
traia. Não traia, porque isso é uma desgraça nesse mundo. O adultério está destruindo famílias. Olha o estrago que aconteceu nessa família. E eu vou repetir de novo, não estou justificando o que ele fez. Está errado. Mas o fato do que ele faz, do que ele ter feito está errado, não significa que ela está correta, cara. Agora eu vejo a galera na internet falando, ai, pobrezinha, coitada, é uma mãe que está sofrendo. Tá sofrendo, eu acredito. Mas é o seguinte, poderia ter pensado um pouquinho mais, você não acha? Porque em nenhum momento eu vi ela dizendo que ela não cometeu adultério, em nenhum momento eu vi ela dizendo que ela estava que o cara é. Ah, não, é porque o cara era agressivo, era perturbado. Não, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não existe nenhuma informação que diga nada a respeito disso. Nem que ela não traiu, não tem nenhuma declaração dela dizendo que ela não cometeu adultério, não tem nenhuma declaração de ninguém até o momento que eu gravo esse vídeo dizendo que o cara era um cara agressivo, violento e tal. Cara, desculpa, ele não tem uma cara de ser, tem uma cara até meio de ser sim, né? Mas enfim, não justifica, não importa, cara. Entendeu? Então, assim, gente, vamos parar de ser incoerente com as coisas, cara. Um erro não justifica o outro. Não é porque o erro dele foi pior do que o erro dela que eu vou dizer que é assim, ai não, ela tá coitada, né? Ela não tinha. Que nem essa cidadã aqui, não. Aqui, ó. Não importa o que a mulher está fazendo. Importa, filha, claro que importa. Importa sim o que ela estava fazendo. Tanto importa que a própria esposa, a própria cidadã, na carta aberta que ela publicou, ela fala que ela errou, ela cometeu erros no casamento, né, que machucaram, né, e agora ela vai seguir com o peso das escolhas. Agora você que está aí, gente, pelo amor de Deus, você que está assistindo esse vídeo, cara, pensa uma, duas, três, 20, 50 vezes antes de destruir a sua família, né? Por causa de momentos de prazer. Eu sempre fui da seguinte opinião, cara, tá? Eu desde que eu era moleque, né? Eu sempre pensei assim. Isso não é porque hoje eu sou cristão, não. Isso é um posicionamento que eu sempre tive. Eu acho que a pessoa que comete adultério, ela é burra. Ela é burra, cara. É idiota, cara. A pessoa que trai, ela é burra. Primeiro, ela não vai conseguir aproveitar 100% dos momentos de prazer que ela vai ter ali, porque ela vai estar sempre preocupada que ela pode ser pega. Tá? Eu falo ela pessoa, não ela mulher, tá? Feministas de plantão. Ela pessoa, a pessoa que comete o adultério. Ela nunca vai estar 100% tranquila. Porque ela sempre vai ter aquela coisa. Eu falava isso para meus amigos na escola. Eu falei, mano, tinha colegas que traíam namorada. Eu falava, cara, tu é burro, velho. Tu é burro porque você fica naquela tensão de, ai, mas e se eu for pego? Ai, mas e se alguém descobrir? Ai, mas e se minha namorada pegar? Então, assim, cara, você é um idiota, velho. É isso que eu acho. Você é um idiota. Porque você não vai desfrutar do que você tá, do seu momento ali, né? E ainda corre o risco de ser pego, ser exposto, ser humilhado, as pessoas vão falar mal de você, entendeu? Porque não adianta, apesar de ter uma meia dúzia de retardado defendendo ela, teve uma mulher também coerente que postou, a única, nesse vídeo mesmo dessa página do Instagram, ela comentou lá, a única vítima nessa história são as crianças. E eu concordo, a única vítima nessa história são as crianças. São as crianças que não vão poder casar, não vão poder ter filhos, não vão poder fazer uma faculdade, não vão poder futuramente, sei lá, terem se tornado referências, né? Eu não sei qual que seria o futuro dessas crianças. Grandes jogadores de futebol, grandes cientistas, médicos. Se um deles se tornasse médico, quantas vidas ele poderia ter sido salvo? Então, assim, essas crianças são as únicas vítimas nessa história. Únicas. Não tem outra vítima. Um fez uma cagada astronômica, ter destruído a vida e a vida dos filhos, e a outra serviu como gatilho para isso acontecer. Tá? Então, eu não acho que a mulher seja a culpada, eu não acho que ela é a culpada disso, mas ela é responsável pelo que aconteceu também. Tá? Não dá para colocar só a responsabilidade nas costas. Por que eu falo que ela é responsável? Gente, entenda uma coisa, eu vou gravar um outro vídeo aqui também que vai dar o que falar, que foi uma outra pergunta que saiu lá no Instagram, falando sobre. A pergunta foi mais ou menos assim: é mulher com roupa curta na rua. Sexy. Ela perguntou uma outra coisa ou não tem nada a ver, né? Sexy é facilitador ou não tem nada a ver? Justifique sua resposta. Eu vou gravar um outro vídeo aqui falando sobre isso, tá? E vai incomodar muita gente, porque eu também tenho um posicionamento meio desagradável em relação a isso, tá? Mas a questão é, a gente precisa entender que você não vive numa sociedade onde 100% das pessoas são normais, cara.
onde 100% das pessoas são amigáveis, são boas. Não é, o ser humano não é bom, cara. A cada 10 você encontra um que presta. Infelizmente é assim, gente, pelo amor de Deus, é assim, vamos ser real. É assim, eu ando meio desacreditado do ser humano, cara. O ser humano com Jesus já é um problema, imagine sem. Então, assim, vamos ser claro, pra gente, que o vídeo já tá ficando longo, não sei nem quanto tempo tá esse vídeo, mas vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de querer justificar um erro com outro erro, cara. Sabe? O fato dele ter errado não exime ela das consequências das escolhas dela. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre autorresponsabilidade. Eu preciso ser autorresponsável por aquilo que eu falo, cara, daquilo que eu faço, tá? Então, assim, eu quero enfatizar que eu não estou defendendo o cara, eu não acho que ele tá certo, eu não acho que é justificável o que ele fez, tá? Mas eu também não acho que ela seja a vítima nessa história. Ela simplesmente está colhendo algo que, infelizmente, ela plantou sem pensar um pouco melhor, tá? Foi até, eu vi alguns vídeos nesse canal que eu estava vendo aqui, que ela foi hostilizada até mesmo no velório dos filhos, sabe? Teve um dos meninos, pelo que eu li, acho que no site do Terra, se eu não me engano, tá? Que teve um dos meninos que ainda sobreviveu, foi internado, mas acabou, né, não sobrevivendo aos ferimentos. Então, assim, infelizmente foi uma família que foi destruída, tá? Foi uma família que foi desgraçada por causa disso tudo que aconteceu. O avô, que é o prefeito da cidade também, parece, pelo que eu vi os vídeos, bem abatido o que aconteceu. A carta que o cara deixou pedindo perdão pro prefeito, que é o sogro dele, para as pessoas, não justifica, sabe? É o que eu falo. Você pode pedir perdão, você pode errar. Ela pode pedir perdão, ele pode pedir perdão, só que isso não vai mudar o que aconteceu. Infelizmente, o perdão, ele é necessário, o arrependimento é necessário, mas existem situações que o perdão não vai voltar no tempo. A única coisa que não dá para ter reembolso, né, no mundo é o tempo perdido, as escolhas erradas que geraram consequências. Então, é basicamente isso, galera. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, eu tenho visto até mesmo pelos comentários que eu vejo nos vídeos, na galera na internet, muita gente colocando ela como vítima, tá? Eu, particularmente, não acho que ela é uma vítima. Eu acho que a vítima nessa história são as crianças. Não acho que o cara tá certo, não acho que ela tá errado. Não acho que o cara tá certo, também não acho que ela tá certa, tá? Então você, pense bem, essa família foi destruída e o pontapé inicial para essa destruição foi o adultério. Então eu quero deixar isso claro aqui. Você que é casado, marido, esposa, pô, você tem 1 milhão de opções antes de adulterar. Você tem 1 milhão de opções antes de trair a sua esposa, seu marido, tá? Então, poxa, pensa melhor, cara. Conversa, tenta resgatar teu casamento. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre casamento. Casamento não é um conto de fadas, a gente sabe disso. Tem dificuldades, tem problemas que a gente passa no casamento, sabe? Mas assim, não justifica, velho. Não justifica as dificuldades. Ai, mas eu passo, a pessoa às vezes tem uma agressão no casamento, procura autoridade, cara. Hoje no Brasil, se você denunciar, tendo prova ou não, a justiça já age a favor da mulher, sabe? Então, assim, para encerrar esse vídeo, que ele já tá ficando longo, já tá ficando cansativo, não ficar repetindo as mesmas coisas, é isso, galera, tá? Essa é a minha opinião sobre esse caso. Eu usei esse caso mais pra gente poder trocar uma ideia sobre o adultério. Esse é o primeiro react do canal, tá? É um formato um pouco diferente, mas é isso aí. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre outras coisas que têm acontecido. Sempre aconteceu alguma coisa assim, que o pessoal mandar lá no Instagram: pô, Júnior, você viu isso aqui? Você viu esse caso? Comenta sobre isso, fazer perguntas relacionadas a alguma coisa que está acontecendo. A gente vem aqui no canal e faz um react sobre isso pra gente trocar ideia. Beleza? É isso aí, tamo junto. Galera, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, compartilha com a galera, manda no grupo do WhatsApp lá, no grupo da família, manda no grupo se der um grupo de amiga feminista, manda lá que vai dar, cara, vai dar pau lá, entendeu? Então compartilha esse grupo, curte, se inscreve aqui no canal, tá? Aqui no YouTube, se inscreve no Instagram, tem uma página do Instagram, @podecancelar_OFC, tá? No Instagram e Facebook é o mesmo, @podecancelar_OFC, beleza? Tá até aqui, ó, tá aqui do lado. Então se inscreve no canal, curte, compartilha e tamo junto. Falou, galera, até o próximo vídeo.